Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vou encerrar aqui o capítulo 12. É bom que eu vou encerrar o capítulo, não, eu vou encerrar o livro no capítulo 12, daquele livro que a gente começou e agora a gente termina. Eu não comecei do começo, eu comecei das partes que eu percebi que eram interessantes de compartilhar. E assim eu vou fazendo também com outros livros e outras percepções que eu vou, vendo e eu acho interessante. Esperança é aqui na página 261, e aí é o finalzinho do livro. Esperança. Vivo minha vida em círculos crescentes. Rainer Maria Rilke. Está certo. Pais e mães comparecem neste livro frequentemente como fonte de sofrimento psíquico para os seus filhos. Os relatos de pacientes aqui reproduzidos estão cheios de páginas sombrias sobre a condição dos pais. Existe sim esse lado de sombras e ninguém o deseja quando pensa e sente a partir dos seus lados saudáveis. Trazer à luz esses aspectos negativos não tem a intenção de acusar ou de julgar moralmente. Felicidade e infelicidade, igual a prazer e desprazer, poder e impotência dos pais estão quase juntos. Mães e pais traumatizados, que muitas vezes se enredaram de forma insanável com seus filhos, não são pessoalmente culpados por seus traumas. Na maioria das vezes foram, por sua vez, como criança, vítimas de omissão, de abuso emocional ou violência. Muitos estiveram em guerra ou em revoluções, entregues sem defesa a terroristas, assassinos ou estupradores. Alguns tiveram simplesmente a má sorte de que seus pais faleceram prematuramente. Meu propósito principal neste livro foi avivar a consciência de que são essas cadeias de traumatizações que interconectam as gerações em simbiose destrutivas inconscientes. Esses traumas que são transmitidos fazem com que vítimas se tornem perpetradores, engendrando, então, novas vítimas de traumatizações. Nos numerosos traumas de simbiose que existem em todos os países onde trabalhei terapeuticamente, reproduz-se também a incapacidade das condições sociais de defender adequadamente de traumas o espaço da relação entre pais e seus filhos nos primeiros anos de desenvolvimento infantil. E admite-se que as crianças não encontrem um ambiente socioeconômico estável. Assim, elas são facilmente traumatizáveis e, por sua vez, também podem traumatizar outras pessoas à medida que se tornam mais velhas. Nenhuma escola, nenhuma pedagogia social, nenhuma psicologia, nenhuma medicina, nenhum juizado pode reparar os danos com os traumas da simbiose, com os traumas que os traumas da simbiose produzem nas crianças. Penso que tornar a relação entre pais e filhos mais livre de traumas possível é uma tarefa preventiva. E eu me perdi aqui no texto.
Penso que tornar a relação entre pais e filhos o mais livre de traumas possíveis é uma das tarefas preventivas essenciais para um futuro melhor em todo o mundo. Pais que tiveram um bom suprimento simbiótico e são anteriormente estáveis e autônomos têm filhos conscientes de si. Crianças conscientes de si são as futuras criaturas de relações sociais construtivas. Quero com este livro reforçar o ânimo de que a superação de traumas e principalmente dos traumas de simbiose é possível. Muito se pode conseguir quando alguém se põe a caminho para trabalhar psiquicamente e não esmorecer em seus esforços para desenvolver as suas partes saudáveis. Fiquei especialmente tocado num seminário em Londres, quando uma participante de 82 anos fez uma constelação para livrar-se de um enredamento com a sua mãe. A mãe havia falecido havia mais ou menos 30 anos, mas na constelação se revelou que uma parte psíquica da participante ainda lutava constantemente para ter acesso à mãe, que manifestadamente estava sempre perturbada por tudo aquilo que tinha vivido e feito. Essa participante no seminário já era bisavó e já era bisavó e tratava-se para ela, por um lado, de um próprio sofrimento, de outro lado, de não onerar seus filhos, netos e bisnetos com suas cargas psíquicas. Apenas não é somente num momento tão tardio em impedir o depósito das próprias traumatizações nas gerações seguintes. Nas gerações seguintes, mas é possível animá-las com o próprio exemplo, a não mais se esconderem por trás de estratégias de sobrevivência e a trabalharem para fortalecer cada vez mais as próprias partes saudáveis. O que foi parte saudável? Ou é uma parte traumatizada? É? Então, eu vou no parte. A prática diária me mostra que a libertação da prisão interior, a superação de divisões psíquicas e o desenvolvimento de estruturas psíquicas saudáveis, basicamente são possíveis para todas as pessoas, por mais pesados que tenham sido os seus traumas. É possível que nos libertemos dos enredamentos simbióticos e nos tornemos aquela pessoa que somos no fundo do nosso coração, nosso deep self. O aprendizado perpétuo no domínio psíquico parece ser para todos nós uma condição essencial para não aterrorizarmos mais cedo ou mais tarde num dos muitos becos sem saída a que nos conduzem nossa estratégia de sobrevivência e às quais nos inevitavelmente levamos outras pessoas. A saúde psíquica é alcançável se nos desprendermos dos traumas alheios e assumirmos os nossos. E se cada indivíduo superar sua negativa e defrontar-se com seus ferimentos psíquicos e renunciar às suas ilusões de soluções rápidas e confortáveis. É preciso coragem para mostrar o próprio íntimo a outras pessoas. É preciso tenacidade para reconectar-se.
passo a passo, num todo coerente, as partes interiores dissociadas. É necessário renunciar e instalar-se em muitos dos sonhos infantis e a refugiar-se de olhos fechados no mundo belo e justo, que apenas existe na própria imaginação. É necessário ter clareza para não mudar o passado, nem fazer de conta que ele não existiu, mas para olhar para ele e superá-lo emocionalmente. A gente não muda o passado, né, cachorro? É preciso haver a compreensão de que não podemos ajudar outras pessoas quando elas não querem isso e trilham seu próprio caminho. É imprescindível a vontade de aceitar a si mesmo em seu desenvolvimento até agora, com todos os teus sofrimentos psíquicos envolvidos nele. É necessário de que haja curiosidade, a curiosidade e o prazer antecipado de descobrir quem realmente nós somos. Por trás de todas as traumatizações e enredamentos, cumpre haver uma decisão para fazer a partir de hoje e imediatamente tudo o que for possível para valorizar a própria existência como homem e como mulher. A responsabilidade por si mesmo e o melhor fundamento para assumir a responsabilidade. No bom sentimento, numa comunidade maior e na sociedade, quem tem clareza da sua própria alma pode falar palavras claras. Como uma sociedade não pode ser melhor do que a maioria dos seus membros, espero de que a consciência crescente dos traumas, dos distúrbios, de vinculações e dos enredamentos simbióticos e a crescente disponibilidade de boas ofertas de terapias de trauma ajudem cada vez mais as pessoas a se empenharem de forma autônoma e conscientes de si, por formas construtivas de simbiose em suas respectivas sociedades. Continuarei a dar a minha contribuição neste sentido. Encerramos então o livro do Franz Cooper. Obrigada.